Olá você, muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Ai, 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 olha a minha cara de felicidade, porque com essa vitória apertadíssima de ontem, a gente está em mais uma oitava de final aí da Libertadores, aos trancos e barrancos. Mas com certeza não foi como a gente estava esperando, né? Porque o time do Táchira veio para empatar e a todo custo, né? Jogou numa retranca escancarada, né? Com 11 jogadores dentro da área, né? Contando com o goleiro. E os 10 do Flamengo de ataque foram 44 pernas dentro da área. Vocês já imaginaram 44 pernas para a bola passar ali? É difícil. Um tremendo sururu na casa de Noca, já dizia meu pai. O que dificultou demais a nossa penetração, principalmente, né, pessoal? No primeiro tempo, onde o Mengão não fez um bom jogo, apesar do domínio amplo, mas ficou no empate, né? E aí teve aí um início de vaia. E não faltou vontade dos jogadores, eu não vi isso. Nosso time testou os nossos nervos ontem no Maracanã, vamos combinar. Flertou com a tragédia, mas conseguiu vencer o Deportivo Táchira pelo placar magro aí de 1-0 para garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Sufoco geral. O time precisava de uma vitória simples para avançar. Se fizesse 2, 3 gols, seria o primeiro do grupo, né? Diante de uma equipe que foi a pior da campanha da Libertadores. Perdeu todas as partidas e, mesmo assim, demonstrou muita dificuldade para criar chances. E só marcou o seu golzinho num lance de bola parada, né? Com um belo gol do Léo Pereira, depois de uma ótima cobrança de falta do nosso querido Luiz Araújo, que jogou muito bem ontem. No final do jogo, se não fosse o nosso querido São Rossi, a gente teria sofrido um empate num chute a queima-roupa do tal de Cano. Ai, meu Deus, tomar gol de Cano ia ser terrível. E a tragédia estaria consumada, né, pessoal? A vitória trouxe um alívio, mas provocou muitas vaias e pedidos de comprometimento por parte dos mais de 66 mil torcedores que lá estiveram presentes. Eu devo confessar para vocês que por pouco eu não infartei, ainda bem que eu dobrei a dose do meu calmante e do meu remedinho da pressão. Quando aquela bola nos acréscimos sobrou limpa para o tal de Cano, cara a cara o cara chutou e o nosso goleirão Rossi estava lá para garantir a nossa classificação. Tô tão suada, né? E almejada, eu quase, sinceramente, quase que eu morri. O primeiro tempo foi marcado pelo domínio completo do Flamengo, que chegou a ter aí no 80% de posse de bola, mas isso não quer dizer nada, mas não teve a contundência que a gente queria no ataque, né? Os primeiros minutos tiveram constante pressão rubro-negra, mas a marcação alta em bloco não funcionou muito bem. Muitas bolas foram levantadas na área do Deportivo Táchira, com poucas chegadas aí com qualidade para o Pedro, né? Poucas delas chegaram para o Pedro, que estava meio perdidão ali. Aos poucos, o ritmo diminuiu e a equipe do Flamengo ficou muito previsível. O Luiz Araújo teve a melhor chance da primeira etapa ao receber um passe muito legal do Pedro na área. Mas ele parou numa grande defesa do bom goleiro deles, o tal de Camargo. Bem abaixo do que costuma produzir, né, pessoal? O Arrascaeta foi uma decepção, recebeu alguns passes na área e errou ao dominar, né? Desperdiçou chances de finalizações. Ele também caiu na área por 2 vezes em divididas e na segunda o juiz não foi na onda dele e mandou-lhe um cartão amarelo, né, por simulação, o que o tirou do primeiro jogo das oitavas aí de final da Copa Libertadores. Uma grande preocupação aí para o Felipe Luiz, porque o Flamengo não tem substituto. Vê se vai lá agora, cara, compra um substituto aí, ô Boto, se mexe aí, cara. O Deportivo Táchira jogou sem ambição ofensiva e a sua produção na frente se resumiu a finalizações sem perigo pelo tal de Baus e o tal de Brian Castilho, né? Um destaque positivo do Flamengo que eu vi no primeiro tempo, né, foi o volante Alan, que chutou 3 vezes de fora da área com perigo e chegou aí a assustar aí o goleiro deles. Eu gostei, o Alan pelo menos tentou, chutou 3 vezes.
Quando terminou o primeiro tempo, as vaias começaram. E o goleirão Rossi pediu para a torcida ter mais calma, para a torcida apoiar o time, porque aquilo não ia adiantar nada. E realmente ele está certo, tinha que apoiar sempre. O Michael, que mais uma vez não foi aquele robozinho, né, que a gente gosta, está querendo sair, só pode ser. Deu lugar ao Bruno Henrique logo no intervalo, né? E o Flamengo voltou um pouco mais agressivo. No primeiro minuto de jogo, o Bruno Henrique fez uma boa jogada ali pela esquerda, cruzou para o Gerson cabecear de frente para o gol, a queima-roupa, e novamente o goleirão tal de Camargo fez uma outra defesaça, né? O Arrascaeta teve uma nova chance de finalizar e também parou no goleiro venezuelano, que estava pegando tudo, até pensamento. O ímpeto se foi quando os primeiros minutos se passaram, né? Os jogadores do Flamengo sentiram o peso do risco daquela eliminação precoce, porque o time da LDU já estava ganhando de 3-0 lá em Quito, e passaram a demonstrar muito nervosismo, errando muitos passes bobos, passes de 3 metros. O time acelerava o jogo, além da conta, precipitava passes e não conseguia chegar ao gol do adversário. Essa tensão só acabou, graças a Deus, aos 20 minutos do segundo tempo, quando o Luiz Araújo cobrou uma falta com perfeição na área e o Léo Pereira entrou muito bem, completou de canhotinha para dentro do gol, abrindo o placar, fazendo um belo gol e aliviando aí a torcida, que já não tinha mais unha para roer. Eu não tenho mais nenhuma unha para roer, consegui roer todas. O time continuou a pressionar, eu achei que a gente ia aumentar, né? E botaram lá o Wallace também, e o Luiz Araújo, eles conseguiram aí fazer boas jogadas, encaixotaram a equipe adversária novamente. O técnico deles, né, o tal de Edgar Greco, que era franco atirador, ele não desistiu do jogo não, surpreendeu e foi para cima, fez alterações, tirou o zagueiro e colocou o atacante, que deram mais gás à sua equipe, né, que ficou muito perto de empatar o jogo. Meu Deus do céu, ficou muito perto. No finalzinho do jogo, né, a defesa do Flamengo deu uma pane geral, muito nervosa, passou a errar bastante e começou a entregar a bola em zonas perigosas ali para o ataque do time venezuelano. Aos 49, outra bobeada na área e a bola sobrou limpa para o tal de Cano, que cara a cara chutou para uma defesaça milagrosa do nosso São Rossi, que com o pé evitou a tragédia, e garantiu aí o Flamengo na próxima fase da Libertadores. Muito obrigado, Rossi, você realmente foi sensacional. O resultado foi recebido pela torcida com alívio e com muitas vaias no final do jogo. O Flamengo contou com os olhares lá de convidados especiais nas arquibancadas, porque o novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, assistiu a partida aí com toda a sua comissão técnica nas tribunas do nosso querido Maracanã, né? Ali ele encontrou o seu pupilo Vini Júnior, que chegou meio atrasadão, chegou para ver o segundo tempo. Também foi ao estádio, né, para prestigiar o Negão, é o clube que o formou e é o clube do coração dele. Agora vamos falar aí de jogador por jogador e vamos dar as notas junto com as notas da galera. O Rossi, né? Sem trabalhar o tempo inteiro, ele mais uma vez salvou a pátria com uma defesa sensacional, monstruosa já nos acréscimos, que garantiu a nossa presença nas oitavas de final. Vou dar nota 10 para você, Rossi. 10, 10 e 10. A galera deu para ele 9,5. Wesley não consegue de jeito nenhum voltar ao nível de poucos meses atrás. Mal no jogo, foi pouco produtivo ofensivamente e errou um cruzamento bizonho no primeiro tempo, coisa de peladeiro. Com cartão amarelo, ele discutiu com jogadores adversários e correu sério risco de ser expulso. Eu estava vendo que isso ia acontecer. Coroou aí seu jogo ruim com uma furada bizonha dentro da área aos 49 minutos do segundo tempo. Quase complica também. Nota 5 para você, garoto. Nota 4,5 a galera te deu.
Léo Ortiz, o Ancelotti deve ter gostado muito do que viu do zagueirão, que teve mais uma atuação segura, atuação de terno e ainda salvou um cruzamento muito perigoso ali, rasteiro no segundo tempo. Ele realmente é um zagueiraço, nota 7,5 para ele, a galera deu 7,2. Léo Pereira foi eleito o herói do jogo pela Conmebol, né, por ter feito o gol, mas quase virou um vilão aí ao cabecear uma bola para trás numa das poucas chances do Tátira, aos 49 do segundo tempo, aquela pane geral ali na nossa defesa. Fora isso, ele fez um bom jogo no geral e marcou o gol da classificação, que deu aí o alívio para a gente, né? Nota 8 para ele, a galera deu 8,5. O Alessandro foi firme defensivamente, deu algumas boas opções ofensivas, mas não repetiu aquele excelente jogo de domingo contra o Palmeiras. Nota 7, a galera deu nota 7,3. O Alan voltou ao time depois de uma contusão, que deixou ele fora aí quase um mês, e foi muito bem, né? Sem precisar marcar muito, já que o Tátira pouco atacava, aventurou-se na frente e foi quem mais finalizou no primeiro tempo. Ele deu 3 chutes de fora da área com perigo. Teve uma boa roubada de bola que gerou chance clara do nosso querido Arrascaeta, que não estava bem na etapa final. Vou dar nota 7 para o Alan, a galera deu nota 6,8. Varela entrou no seu lugar aos 58 minutos do segundo tempo e mostrou muita disposição, dando um bote de carrinho na linha de fundo no finzinho do jogo que levantou a torcida. O uruguaio tem muita raça, ele entrou muito bem, gostei, nota 6,5, a galera também deu nota 6,5. O Gerson começou como volante, mas como o Deportivo Tátira não atacava, ele subiu bastante, né? No primeiro tempo, ele prendeu, eu achei que ele prendeu demais a bola. Mas na etapa final ele cresceu bastante no jogo e passou a ser um meia após o gol. Jogou muito bem, gostei do Gerson. Teve uma chance clara com uma cabeçada queima-roupa que foi defendida pelo goleirão lá, o tal de Camargo, né? Ele também fez uma jogada muito boa, arrancando desde o campo de defesa e foi entrando, finalizou com desvio para fora. Nota 7, a galera deu nota 7 e ele tinha aí voltado também de uma contusão. Teve um esforço merecido, gostei de você, Gerson. Ayrton Lucas entrou no finalzinho sem nota, né? O Arrascaeta foi o pior do time, infelizmente. Nosso artilheiro não jogou nada, muito marcado, não fez literalmente nada, a não ser pedir 2 pênaltis numa disputa dentro da área. E um deles recebeu o amarelo por simulação e vai desfalcar o Flamengo no primeiro jogo das oitavas. Olha aí, que prejuízo. Ainda bem que vai ser aqui no Maracanã o primeiro jogo. Esteve muito abaixo tecnicamente e perdeu uma grande chance de gol num chute fraco na área, num contra-ataque no segundo tempo. A galera deu para ele nota 4, eu em respeito vou dar nota 5 para você, Arrascaeta. Everton Araújo entrou no seu lugar para adiantar o Gerson, né? E demonstrou a falta de confiança para finalizar em alguns momentos. O garoto não tem muita confiança ainda, isso é natural, é um menino, mas eu gosto dele. Nota 5 para ele, a galera deu 5,5. O Luiz Araújo, para mim, foi o melhor do setor ofensivo, sem dúvida nenhuma, e quem deu mais trabalho aí para a defesa deles, né? Finalizou 3 vezes, uma delas num chute perigosíssimo de fora da área e deu a assistência perfeita para o gol do Léo Pereira, que tirou a gente do sufoco. Vou dar para você, meu querido, nota 7,5, a galera deu para o Luiz Araújo nota 7. O Pedro, né, teve muita dificuldade em meio à retranca do Tátira, mas ele conseguiu algumas vezes fazer bem ali o pivô. Perdeu a chance de gol do time no primeiro tempo no escanteio, né? Ele não está bem ainda, não voltou a ser aquele Pedro. Eu dei nota 5 para ele, a galera deu 4,5. O Wallace entrou com muita vontade no seu lugar e colocou correria para cima dos zagueiros, né? Mas sem nenhum lance de perigo. Nota 5,5, a galera também deu nota 5,5 para o Wallace. O Michael, né, não pecou por omissão, pelo menos isso, ele esteve ali presente, mas também não conseguiu ser efetivo no ataque, dá muita bolinha para trás e custa chutar, né? Teve uma finalização que foi interceptada no meio do caminho e saiu no intervalo do jogo.
nota 5,5, e a galera deu para ele nota 5,5 também. O Bruno Henrique entrou no intervalo do jogo e ajudou a mudar a cara do time, né? No primeiro lance aí do ataque, ele entrou bem pela esquerda, cruzou na cabeça do Gerson numa chance claríssima de gol, que o Gerson cabeceou e o goleiro pegou. Tornou o lado esquerdo ali um pouco mais perigoso. Vou dar nota 6 para ele, a galera deu 6,5. O Felipe Luiz, né? A sua equipe teve muita dificuldade para furar novamente a retranca aí do Tátira. Ele acertou na entrada do Bruno Henrique, achei que ele fez bem no intervalo, mas o Flamengo fez uma fase de grupos de Libertadores muito abaixo do que a gente estava esperando, né, pessoal? O Flamengo pegou 3 babas de boi e não fez nada, mesmo com a classificação, e reclamou também demais na sua coletiva da retranca do Tátira, que jogou com os 11 dentro da área. Felipe, você é pago para arrumar soluções, para criar planos B, você não criou. A galera te deu 5,5, eu vou te dar nota 5. E para o time eu vou dar uma nota 7 pela classificação. Acho que ontem não esteve bem, nada, apesar do amplo domínio da partida, né? Mas não foi nunca eficiente para marcar os gols que estava precisando, para ser o primeiro do grupo. Acabou a LDU sendo o primeiro. É muito nítido, né, pessoal, que o Flamengo não está tendo jogadas ensaiadas para furar os bloqueios dos times que vêm aqui retrancados, né? E quando pega um time nessas condições todo lá atrás, como foi o de ontem, né, do Tátira, é um parto para fazer gol, cara, aí fica difícil. A gente ficou em segundo lugar num grupo muito fraco, vamos combinar, né? Quando o Léo Pereira fez aquele gol, sinceramente, eu quase caí da cadeira, eu xinguei muito, extravasei toda aquela minha decepção com o time que não sabia ganhar aquele jogo, não sabia ganhar do pior time da competição e não conseguiu sequer marcar um ponto, né? O Tátira conseguiu bater o recorde, não marcou nenhum ponto durante a Libertadores. Foi uma atuação muito ruim do Flamengo, diferente daquela que a gente viu contra o Palmeiras, né? A instabilidade do time do Flamengo é que me preocupa. Uma hora joga bem, outra hora joga mal, é o famoso vagalume, né? Deixou de jogar e nos deu aquela decepção de ontem. Aquelas a camisinha amarela ali no final do jogo me arrepiaram, cara. Me lembraram demais daquele maracanaço contra o América do México em 2008, porque no final do jogo foi um tremendo sufoco. Foi um sufoco terrível de tirar o fôlego de qualquer um. Deu um apagão geral no time que flertou demais com a tragédia de ser eliminado em pleno Maracanã lotado, com mais de 66 mil torcedores que cantaram o tempo todo e empurraram, né? Eu volto a lembrar que se não fosse o nosso São Rossi, a vaca tinha ido pro brejo com o bezerro, o corda e o cacete. Não foi nada bom de se ver esse jogo de ontem. Foi uma noite para a gente esquecer, para apagar da memória. Jogo para cardíaco infartar, mas com o Flamengo é assim mesmo, tudo é muito difícil, mas no final, graças a Deus, a São Judas Tadeu deu tudo certo. Agora a gente vai acompanhar o sorteio das oitavas de final, que vai acontecer na segunda-feira, lá no Paraguai, em Luque, né, que é a sede da Conmebol, para saber aí quem vai ser o nosso próximo adversário. Só tem campeão da Libertadores no pote 1, porque nós ficamos no pote 2. E seja lá o que Deus quiser. Lembrando, né, pessoal, que em 2019, quando nós fomos campeões pela segunda vez da Libertadores, com aquele time espetacular comandado pelo Jorge Jesus, o sofrimento na primeira fase foi igualzinho. Eu me lembro muito bem, tremendo sufoco. No domingo a gente já tem aí pela frente o Fortaleza e a bola vai ter que ir para frente, a bola tem que rolar. Antes de terminar esse nosso programa de hoje, eu quero mandar os parabéns para minha querida esposa Fátima, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, meu amor, muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom para você, minha querida. Vamos comemorar com a família hoje aqui em casa, vai ter aí uma carninha para a gente poder celebrar essa data tão importante. Parabéns, meu amor, tamo juntos!